Olá, bem-vindos ao canal Palavra da Bíblia. Eu sou o Sidney Agenor e hoje vou narrar para vocês um sermão impactante de Charles Spurgeon, intitulado como O Primeiro Dia da Criação. O primeiro dia da criação. E viu Deus que a luz era boa. Gênesis capítulo 1, versículo 4. Nesta manhã deixaremos toda a discussão sobre a criação do mundo para os eruditos teólogos que dedicaram especial atenção a esse assunto e para os geólogos que sabem, ou ao menos pensam que sabem, muito sobre ele. É um tema muito interessante, mas este não é o momento para considerá-lo. Nossa tarefa é de ordem moral e espiritual, e não científica. Justificamos nosso discurso atual citando aquele notável texto paralelo que o Espírito Santo nos deu na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, onde Paulo diz: Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. É Ele quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A criação foi um tipo instrutivo na nova criação. Os métodos de Deus, ao formar a antiga criação, ilustram seus caminhos para preparar e aperfeiçoar o seu povo, que são novas criaturas em Cristo Jesus. Assim, buscaremos luz em uma analogia que é evidentemente justificada pelo Novo Testamento. Confiamos que não seremos culpados de inventar coisas fantasiosas, forçadas ou meramente curiosas. Nosso objetivo é edificação e consolação, e não uma demonstração de engenhosidade. Que a luz eterna do Espírito Santo brilhe sobre nós agora, para que, por sua luz, possamos ver a luz. A natureza decaída do homem é um verdadeiro caos, sem forma e vazia, com densas trevas que tudo cobrem. O Senhor inicia sua obra no homem pela visitação do Espírito, que entra na alma misteriosamente e paira sobre ela, assim como outrora pairava sobre a face das águas. Ele é vivificador da alma morta. Em conexão com a presença do Espírito Santo, o Senhor envia a alma como sua primeira bênção, a luz. O Senhor apela ao entendimento do homem e o ilumina pelo Evangelho. A luz celestial revela ao homem suas obrigações para com Deus e seu esquecimento delas. Mostra-lhe a maldade do pecado, sua própria culpa e o consequente perigo, e a impossibilidade de escapar desse perigo por quaisquer esforços próprios. Essa mesma luz também revela ao homem o caminho da salvação de Deus. Mostra-lhe a pessoa de Cristo, sua obra, sua adequação e a sua gratuidade, e permite-lhe ver como pode obter participação na redenção pelo simples ato de crer. É uma bênção para qualquer homem quando o Senhor Deus diz a seu respeito: haja luz. Se você prestar atenção ao capítulo, perceberá que a luz veio ao mundo primeiramente pela palavra. Deus disse: haja luz. É por meio da palavra de Deus contida neste livro, a Bíblia, que a luz entra na alma. Permita-me corrigir-me. É por meio daquela que é chamada de Logos, a palavra, que a luz é derramada no coração do homem, pois nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esta é a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. O Espírito, vejam, está envolvido na nova criação. Ele paira sobre a alma. O Filho de Deus também é o Criador. Ele é a palavra sem a qual nada foi feito e por meio da qual a luz veio. E o Pai se une na mesma obra sagrada, pois é Ele quem fala e tudo se faz. É necessária a Trindade para recriar uma alma. Ó Deus Trino, nossas almas recém-criadas te adoram com a trindade de sua natureza, espírito, alma e corpo. A luz que irrompeu na escuridão primordial era de natureza muito misteriosa e não vinha segundo as leis comuns.
pois ainda nem o sol nem a lua haviam sido postos como luzes no firmamento. Podemos dizer como a luz espiritual surge pela primeira vez na noite da natureza? Ela atinge algumas almas sem o auxílio de mistérios aparentes, diretamente de Deus. De fato, embora o Senhor envie luz por este ou aquele meio, em todos os casos a luz é obra sua, e os meios são em si mesmos tão evidentemente impotentes que toda a glória da obra pertence somente ao Senhor. Como ele remove as trevas do entendimento e ilumina o intelecto, é um segredo reservado somente a ele. Misteriosamente, então, a luz entra na alma do homem, mas uma coisa é clara a respeito dela. Seja como for que venha, se for verdadeira luz, é sempre dada por Deus e vem somente do grande Pai das luzes. Nenhuma luz graciosa jamais virá ou poderá vir a qualquer homem, senão diretamente do próprio Deus. Não havia luz latente na massa caótica do mundo, nenhum brilho a ser desenvolvido na escuridão primitiva. Era necessário que Jeová intervisse e que seu decreto derramasse luz do alto. Ó coração do homem, tu és a própria escuridão, mas no Senhor se encontra a tua luz. A luz veio instantaneamente. 6 dias foram necessários para nutrir a terra, mas um instante bastou para iluminá-la. Deus age rapidamente na operação da regeneração. Como num relâmpago, ele infunde luz e vida na alma. As operações da graça são graduais, mas sua entrada é instantânea. Embora instantânea, não é contudo superficial e efêmera. A luz não se afastou por ter vindo tão rapidamente. Foi uma dádiva permanente que a terra recebeu naquela hora gloriosa. A luz permaneceu e aumentou, e embora em todos os lugares do globo haja interlúdios noturnos necessários, e embora tenha havido tanto ao entardecer quanto o amanhecer em todos os dias subsequentes, nosso planeta jamais foi privado da luz bendita desde o dia em que a palavra eterna a fez resplandecer sobre a face do abismo. Assim também, quando Deus envia graça à alma do homem, ela vem no instante, mas não se afasta tão facilmente. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. As trevas lutam pela supremacia, mas a luz, uma vez concedida, ninguém a extinguirá. Ela deve e brilhará cada vez mais até o dia perfeito. Tudo isso merece a nossa atenção cuidadosa, mas o ponto que vamos abordar é o seguinte. Nosso texto se refere apenas ao primeiro dia da criação e à consideração do Senhor pela obra desse primeiro dia, bem como sua aprovação, são apresentadas nesse texto. O primeiro dia da criação retrata fielmente o início de nossa vida espiritual, nossa convicção, conversão e primeira fé em Jesus. Meu objetivo será proferir palavras de conforto aos iniciantes, para que eu possa animar aqueles sobre os quais a verdadeira luz começou a brilhar recentemente, e também darei alguns conselhos aos mais experientes sobre seu dever para com esses recém-iluminados. O Senhor vê tudo o que cria. O Senhor viu a luz. Ele foi o único a observá-la. Nenhum olho de homem, pássaro ou animal estava lá para contemplar a glória dourada, mas Deus viu a luz. Recém-iluminado, talvez você esteja sofrendo por não ter um companheiro cristão para observar sua mudança de coração. Cesse sua tristeza, pois Deus o contempla. Você se viu como pecador e por isso chora em segredo? Você começou a ver o Salvador e o contempla na solidão de espírito, encontrando nele uma alegria na qual nenhum estranho se intromete? É pouco que nenhum olho humano tenha visto seu arrependimento e a sua fé, pois ele os contempla, aquele que os gerou. Pode ser que nem o pai nem a mãe tenham percebido a mudança, e talvez,
mesmo que a tivessem percebido, não se alegrariam com ela, mas que isto seja o teu consolo. Teu Pai Celestial te vê e o seu coração se compadece de ti. Quando o filho pródigo ainda estava longe, o Pai o viu, e assim também teu Pai Celestial te vê. E assim como isso foi suficiente para o pródigo, também é suficiente para ti. Ele fixou o seu olhar nas tuas lágrimas de arrependimento e voltou o seu olhar de fé para ti. O Senhor viu a luz. Esta grandiosa verdade deve ser muito doce para aqueles cuja fé é solitária, que encontram muitos desânimos e pouca ou nenhuma compaixão. Como Agar no deserto, deves dizer com alegria: Tu, Deus, me vês. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Disse Davi: Sou pobre e necessitado, contudo o Senhor pensa em mim. Ó jovem iniciante, o Senhor vê a obra da graça que há em ti, embora seja apenas no seu primeiro dia. Ele não desvia o olhar da luz que acendeu. E enquanto assim for, não precisas temer. O orador da antiguidade considerava Platão suficiente para uma audiência. Muito mais do que isso, podes considerar que somente o Senhor é tudo o que precisa em termos de observação. E podes orar alegremente com o salmista: Olha para mim e tem misericórdia de mim, como costumas ter com aqueles que amam o teu nome. Essa luz veio ao mundo de forma silenciosa, contudo o Senhor a viu. A entrada da palavra de Deus, que dá a luz, se efetua no silêncio solene da mente. Se os homens criam uma iluminação, podemos ouvir o crepitar de seus fogos de artifício sobre toda a cidade. Mas quando Deus ilumina a terra com o sol, o orbe do dia surge sem som. Os antigos falavam da carruagem do sol, mas quem já ouviu o som das rodas ou o trote dos cavalos no céu? As asas da manhã, portadoras de saúde, não causam tumulto no ar quando se abrem. Quando a manhã avança com seus passos rosados no clima oriental, semeia a terra com pérolas do Oriente. Seus passos não são ouvidos. É verdade que os pássaros saudam sua chegada com cantos alegres, mas ela mesma avança silenciosamente. Assim também a graça entra na alma, sem que um sussurro seja proferido. Contudo, o Senhor vê a luz. A luz é seu próprio anúncio. Não precisa de trombeta para anunciá-la. E o mesmo acontece com a graça. Meu querido jovem amigo, em você, a obra da graça tem sido muito silenciosa. Talvez você não se lembre de nenhum sermão marcante, nenhum som horrível, nenhuma experiência no leito de enfermidade, nenhum terror sombrio da lei, como aconteceu com outros do povo de Deus. Você foi tratado como Lídia, cujo coração o Senhor abriu, ou como Timóteo. Você conhece as Escrituras desde a sua juventude. Portanto, não se deixe levar a suspeitar de sua sinceridade, nem a duvidar da realidade da obra da graça. Embora a obra em sua alma tenha sido tão silenciosa, tão oculta aos olhos dos homens, tão comum e corriqueira, console-se com o texto: o Senhor viu a luz. Nenhuma trombeta a proclamou, mas o Senhor a viu. Nenhuma voz se pronunciou a respeito dela, mas o Senhor a viu, e isso foi suficiente, e no seu caso é o mesmo. A própria terra não podia conhecer a luz, contudo o Senhor a via. Pobre caos opaco, o que poderia ele saber? E quanto à noite primordial, a luz brilhava nas trevas, e as trevas não a compreendiam. Quantas vezes o jovem crente duvida de si mesmo? Quantas vezes ele pergunta: é luz ou não é? E ele não está sozinho em tais grandes buscas do coração, pois há momentos, mesmo entre os mais avançados,
em que nos alegramos ao pensar que o Senhor vê a luz, pois nós não a vemos. Momentos em que, por meio da dúvida, do medo e de um forte senso de pecado, começamos a questionar se o Senhor alguma vez brilhou sobre nós. E se isso acontece a santos adultos, não é de se admirar que ocorra a crianças na graça, na primeira manhã de suas vidas. Se por vezes essa pergunta se tornar muito séria, estou na luz ou não? Não precisamos nos admirar, pois muitas vezes filhos sinceros de Deus fizeram a ansiosa indagação: é luz ou apenas trevas visíveis? Quantas vezes lamentamos ter tão pouca luz, apenas o suficiente para revelar nossa escuridão e nos fazer ansiar por mais? Ó pessoa aflita, guarda essa mensagem em sua alma. O Senhor viu a luz quando nem mesmo a terra podia perceber. Não nos esqueçamos de que, além da luz, não havia outra beleza. A terra, segundo o hebraico, era tu e bu, que para me aproximar tanto do sentido quanto do som, traduzirei como de qualquer forma e de modo algum. Era confusão, vazio, desperdício, matéria discordante e desorganizada. E assim Deus fixou seu olhar na luz, não no caos. Da mesma forma, amado amigo, sua experiência pode parecer um caos, de qualquer forma e de modo algum. Exatamente o que não deveria ser, uma massa de concepções informes, desejos incompletos e orações mal formuladas. Mas ainda assim há graça em você, e Deus a vê, mesmo em meio à terrível confusão e ao enorme tumulto do seu espírito. O que Ele mesmo criou em você, Ele contempla, considera e se deleita, e quanto ao pecado que habita em você, Ele apenas considera coberto de sua vista pela obra expiatória de seu amado Filho. Lembrem-se também de que, quando a luz chegou, teve que lutar contra as trevas, mas Deus a viu a si mesmo. Assim também em sua alma ainda permanece a escuridão da corrupção inata, da ignorância, da fraqueza e da tendência ao pecado, e estas causam um conflito, mas a luz não é, por isso, escondida dos olhos de Deus. Que misericórdia é esta, que o nosso Deus mantém os olhos na luz em vez de nas trevas? Oh, como eu o louvo por isso! Se ele ignorasse a luz que há em nós porque é fraca, e olhasse apenas para o nosso pecado porque é abundante, certamente nos destruiria completamente. Mas em vez disso, ele lança os nossos pecados para trás das costas, enquanto fixa o seu olhar na graça recém-nascida e diz: eu, o Senhor, aguardo, eu arregarei a cada instante, para que ninguém a danifique, eu aguardarei noite e dia. Por muitas razões, o Senhor vê a luz, mas principalmente porque Ele a criou e não abandona a obra de suas próprias mãos. Deus pode ver a graça nos homens onde você e eu não podemos, porque Ele sabe onde ela está, pois Ele mesmo a escondeu na alma. Não há um grão de graça no mundo que não esteja registrado por Deus. Toda a graça no coração dos homens chama a Deus de Pai, e Deus ouve essa voz e volta seu olhar para lá. Ele conhece seus próprios filhos, e seu olhar e seu coração estão continuamente voltados para eles, para o bem. Ele conhece a luz que Ele mesmo criou. Não há um raio de sol perdido no universo, nem um raio de luz esquecido. Nem há uma faísca de graça esquecida ou um grão de salvação que se desviou de seu curso. Deus não pode deixar de se lembrar de sua própria graça, visto que concedê-la é uma obra tão cara ao seu coração e o efeito dessa obra é tão precioso em sua estima. Resumindo o que dissemos, vocês que se converteram a Deus podem lamentar que em suas almas não haja ordem e que tudo esteja desordenado. Podem não perceber crescimento, fruto ou virtude em suas vidas, porque não conhecem o Senhor há tempo suficiente para produzir muito.
Mas, se houver luz suficiente para revelar Cristo em vocês como sua única esperança, animem-se, pois o Senhor não espera o trabalho do quarto dia no primeiro, mas Ele vê em vocês aquilo que é de sua própria criação e considera bom. Vendo a luz em vocês, Ele a perpetuará para que nunca andem em trevas, e a aumentará até que a glória irrompa sobre vocês. Vocês se arrependem dos seus pecados? Deus vê a luz. Vocês se lamentam de suas falhas? Deus vê a luz. Vocês começaram a orar? Eis que Ele ora, diz Deus, pois Ele vê a luz. Vocês creem em Jesus Cristo com uma fé trêmula? Deus vê a luz. Já começastes a ter esperança na sua misericórdia? Ele vê essa esperança, pois o Deus que te deu essa luz ainda a contempla.